A experiência que Pedro viveu de sair do barco e caminhar sobre as águas em direção ao Salvador, bem no meio de uma grande tempestade, é comparável à nossa própria vida. Às vezes parece que nós estamos bem no meio de uma grande tempestade. Nós precisamos criar coragem para caminhar em direção ao Salvador, para então perceber que nós podemos realizar coisas tão grandiosas quanto as que Ele próprio fez. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o desejo de acreditar na verdade e aceitá-la, mesmo quando isso parecer tão difícil. O primeiro tópico desse capítulo tem o título Jesus Cristo honrou ao seu Pai. O capítulo 5 de João fala muito sobre o relacionamento de Jesus Cristo com o Pai e ensina como deve ser o nosso próprio relacionamento com Deus. O Pai estabeleceu que essa relação seria através do Salvador. No versículo 19 nós lemos: Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quanto mais aprendermos sobre o Pai Celestial, mais próximo dele nos sentiremos. Dentre os magníficos propósitos da vida e ministério do Senhor Jesus Cristo, um aspecto grandioso dessa missão frequentemente deixa de ser lembrado. Seus seguidores não compreenderam plenamente na época, e muitas pessoas no mundo cristão moderno ainda não o compreendem. Mas o próprio Salvador falou a respeito disto repetidas vezes de modo muito enfático. Trata-se da grandiosa verdade de que tudo o que Jesus veio para dizer e fazer, inclusive e especialmente em seu sofrimento e sacrifício expiatório, Ele estava nos mostrando mais a respeito de quem e de como Deus, nosso Pai Celestial, e quão completamente devotado Ele é a seus filhos de todas as eras e de todas as nações. Por meio de palavras e ações, Jesus estava procurando revelar e dar-nos conhecer a verdadeira natureza de seu Pai, o nosso Pai Celestial. Ele fez isto, pelo menos em parte, porque tanto na época quanto hoje, todos precisamos conhecer a Deus mais plenamente, para amá-lo mais profundamente e obedecer a Ele de modo mais completo. Tal como declaram tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o primeiro de todos os mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Não é de admirar, pois que o profeta Joseph Smith tem ensinado. O primeiro princípio do Evangelho é conhecer, com certeza, o caráter de Deus. Quero que todos vocês o conheçam, ele disse, e se familiarizem com ele. Precisamos ter uma noção correta de suas perfeições e atributos, e uma admiração pela excelência de seu caráter. Portanto, a primeira frase que proferimos na declaração de nossa fé é: cremos em Deus, o Pai Eterno. O mesmo fez Jesus de modo mais enfático. Até mesmo ao reconhecer seu próprio papel único no plano divino, o Salvador insistiu nesse preâmbulo fervoroso. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. O próximo tópico de estudo tem o título: O Salvador pode magnificar minha oferta humilde para cumprir seus propósitos. Vede a multidão.
lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. E caindo a tarde, os seus discípulos aproximaram-se, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os apóstolos tinham uma preocupação sincera com a multidão. Eles achavam que deixar eles irem para procurar comida em outro lugar fosse a melhor alternativa. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão. Dai-lhe vós de comer. O Senhor conhece o nosso potencial. Por isso, essa afirmação se aplica a nós. Quando Ele nos dá um chamado ou uma designação, Ele diz: dê você alimento espiritual a essa congregação, porque você é capaz. E Ele disse: trazei-nos aqui. É como em nossa vida. Às vezes pensamos que os nossos poucos talentos não são suficientes para abençoar tanta gente que precisa. Mas temos que lembrar, é pouco na nossa mão, mas quando usamos os nossos talentos na obra do Senhor, Ele multiplica as nossas habilidades. A declaração do presidente James E. Faust: muita gente anônima, com dons equivalentes apenas a 5 pães e 2 peixes, magnifica os seus chamados e serve sem receber atenção ou reconhecimento, literalmente alimentando a muitos. O Senhor nos abençoou com muitos talentos. Cada um tem o seu. Nós só precisamos descobrir qual é e ter a coragem de aplicá-lo não só em benefício nosso, mas também em benefício de outras pessoas. Jesus Cristo me convida a abandonar os meus temores e minhas dúvidas, exercendo a fé que tenho nele. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem.
salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Parece impossível o que Pedro fez, dar os primeiros passos em direção ao Salvador no meio de uma enorme tempestade, por um caminho que ele nunca pisou. E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas muitos de nós já fizemos, e todos podemos fazer o mesmo que ele. Quando nós nos batizamos, nós damos esses primeiros passos em direção ao Salvador. O nosso grande desafio é usar o mesmo desejo e a mesma coragem que nós tivemos ao tomar essa decisão para nos mantermos firmes em direção ao Salvador. Mesmo que em alguns momentos sentimos medo ou aparentemente estivermos afundando. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Sentir medo às vezes é normal, o Senhor nos entende. E Ele espera que a gente o procure nesses momentos, porque Ele sempre vai estender a mão e vai nos ensinar que nós não precisamos duvidar. O título do outro tópico de estudo: como um discípulo de Jesus Cristo, preciso ter o desejo de acreditar na verdade e aceitá-la mesmo quando for difícil fazê-lo. Uma das histórias mais tristes das Escrituras ocorreu quando muitos dos discípulos do Senhor acharam difícil aceitar seus ensinamentos e sua doutrina e tornaram para trás e já não andavam com Ele. Quando esses discípulos saíram, Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: "Quereis vós também retirar-vos?" Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Naquele momento em que outros se concentraram no que não conseguiam aceitar, os apóstolos decidiram se concentrar no que realmente acreditavam e sabiam. Portanto, permaneceram com Cristo. Tempos depois, no dia de Pentecostes, os 12 receberam o dom do Espírito Santo. Tornaram-se destemidos em seu testemunho de Cristo e começaram a entender mais plenamente os ensinamentos de Jesus. Hoje não é diferente. Para alguns, o convite de Cristo de acreditar e perseverar continua a ser difícil, ou difícil de aceitar. Alguns discípulos têm dificuldades para entender uma norma ou um ensinamento específico. Outros se preocupam com fatos de nossa história ou com as imperfeições de alguns membros e líderes do passado e do presente. Outros, ainda, acham difícil viver uma religião que exige tanto. Por fim, alguns estão cansados de fazer o bem. Por essas e outras razões, alguns membros da igreja vacilam na fé. Ficam pensando se talvez devessem seguir os que tornaram para trás e já não andam com Jesus. Se há dentre vós alguém que vacile na fé, faço-lhes a mesma pergunta que Pedro fez: para quem ireis vós? Se vocês decidirem ficar inativos ou sair da igreja restaurada, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, para onde irão? O que farão? A decisão de não andar mais com os membros da igreja e com os líderes escolhidos do Senhor terá um impacto de longo alcance
que nem sempre pode ser visto neste momento. Pode haver algumas doutrinas ou normas, alguns trechos da história que não estejam de acordo com sua fé, e vocês sintam que a única forma de resolver esse desconforto interior agora é não andar mais com os santos. Se vocês viverem tanto quanto eu, vão descobrir que as coisas têm um jeito de se resolver por si mesmas. Uma revelação ou comentário inspirado pode trazer luz sobre um problema. Lembrem-se, a restauração não é um evento isolado, mas é algo que continua a acontecer. Nunca abandone as grandes verdades reveladas por meio do profeta Joseph Smith. Nunca parem de ler, ponderar e aplicar a doutrina de Cristo contida no Livro de Mórmon. Existe uma maneira de permanecer nutrido espiritualmente e no caminho do Senhor, que é aceitar o pão que o Salvador nos oferece. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A cada semana ele nos oferece o seu pão e o seu sangue. E enquanto participarmos do sacramento, nós teremos as ricas promessas que nós lemos nestes versículos, que é a vida eterna e voltar a viver com o Pai, já com um corpo perfeito. E tudo começa quando nós buscamos um testemunho da divindade de Cristo. E isso nos vem através de revelação pessoal. E é por isso que nós vamos estudar muito sobre revelação pessoal no próximo vídeo. Então, até lá!